Bom dia, potência! Bom dia! Tudo bem? Então, hoje vamos para a nossa 14ª live. É, isso aí. E assim, ó, hoje a gente vai falar sobre que empreender não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a gente vai descobrir hoje em que fase que a tua empresa está. Eu preparei um material aqui e hoje a nossa live é mais curtinha, que depois da live eu já tenho mentoria. Então, bora lá que hoje o assunto vai pegar fogo. Então, assim, o que eu pretendo te falar aqui, lapidar, é para você entender qual fase que a tua empresa se encontra. A gente tem a primeira fase, que a gente chama da fase da sobrevivência, que ela é a primeira fase de sobrevivência, que é a fase de vender, pagar as contas e entregar a mercadoria para o cliente. A segunda fase é a construção, de contratar, treinar, liderar, organizar a base e organizar o time. A terceira fase é a organização, gestão, cultura, políticas, alçadas, quem pode o quê, quem é líder do quê, quem é responsável pelo quê. E depois a quarta fase é a excelência, que é você criar todos os processos, fazer toda a gestão da base do time e fazer com que essa empresa fique excelente no que ela faz. Então, existem essas 4 fases para que você entenda, opa, eu estou sobrevivendo, eu estou construindo, eu estou organizando ou eu estou chegando na excelência. Então, essas 4 fases da empresa, do nosso negócio, fazem a gente diagnosticar onde a gente tem que focar. Tá? Então, eu preparei um material aqui hoje muito, muito, muito bom para essa live. Vai ser curtinha, mas vai ser pontual aí na veia para você entender qual fase da tua empresa ela está. Qual fase o teu negócio se encontra. Se você tá ali na fase da sobrevivência, sempre lutando para ter dinheiro em caixa, pagar boleto, para fazer mais giro e venda, essa é a tua fase da sobrevivência. Para você sair da fase da sobrevivência e para a fase da construção, então, quando você sair da fase da sobrevivência e para a fase da construção, você vai entender outra parte do processo, que é poder investir em time, que é poder treinar pessoas melhor, que é poder treinar um líder. Aí isso sim que é uma outra fase, que é a construção. Eu tô solidificando o meu negócio. Por quê? Porque eu já entendi o que eu ganho mais, eu já entendi onde eu tenho mais lucro, eu já entendi o que gira mais a minha empresa, eu já entendi como é que é esse meu negócio. Eu já tiro o meu Prolabore e eu parei de apagar incêndio só e apagar a conta e ficar doido com o caixa. Eu já vendo bastante, eu já pago as minhas contas, eu já tenho meu Prolabore. Isso tá acontecendo? Opa, se isso tá acontecendo aí na tua microempresa, no teu negócio, você já vai para a segunda fase, que é a construção. Quando você vai para a construção, você vai arrumar a base do time, para que o time cuide desse negócio sem você. Então, e talvez não sem você, mas sem precisar de você o tempo todo. Porque esse negócio já gira, a engrenagem da venda, resultado, lucro e caixa, você já tem. Opa, eu saí dessa fase, o meu financeiro tá em ordem, eu vou agora para a fase da construção, organizar um time, porque muitas vezes a gente quer ir lá organizar um time, mas a gente não tem um cardápio definido, ou a gente não tem a precificação correta do nosso negócio. Aí a gente quer que o negócio dê resultado, mas você fica ali girando em torno do mesmo lugar, mas o teu negócio não dá o resultado que você espera. O negócio é lindo, o negócio está organizado, você agora tem um gerente, mas você não tem dinheiro para pagar o gerente. Aí você sai, você fica longe do teu negócio, daí você descuida, daí você não tem dinheiro para pagar as contas. Entende? Então, o negócio, a primeira fase do negócio, que é a sobrevivência, eu abri a porta, eu sei o quanto que custa abrir a porta do meu negócio, e eu sei o quanto que eu tenho que vender por mês para pagar tudo isso. Eu vendo o que eu preciso vender, e eu tô construindo um negócio que sobrevive. Ele está sobrevivendo. O começo de um negócio... Gente, eu tô dura de tão frio. O começo de um negócio é a fase da sobrevivência. É isso que você tem que entender. Que às vezes a gente tá ali olhando para coisas que não é hora da gente olhar.
Então, depois que a gente saiu da sobrevivência, ou a primeira etapa da minha fase da minha microempresa, é essa, a sobrevivência. Depois da sobrevivência, eu expliquei, dinheiro em caixa. O que eu tenho que olhar, né? Que eu preparei aqui para vocês. Gerar venda, pagar a conta, entregar a mercadoria, sobreviver, né? E confirmar que esse negócio tem um potencial. Foi isso que eu falei. Ué, o que eu coloquei aqui? Bom dia, flor do dia. Vamos pro pagode. Que isso, gente? Acho que é um filtro que eu uso para deixar mais claro aqui. Já foi uma frasezinha ali. Então, quando você sai da sobrevivência, da confirmação, esse negócio funciona, é a fase da tua empresa, é a fase do teu comércio. Opa, já passei da fase, o que eu já gerei caixa. Eu posso ir para frente? Posso ir para o próximo passo? Porque gerar caixa é o que tira teu negócio da fase da sobrevivência. Você não pode esquecer que essas 4 fases do teu comércio definem o teu negócio. Você não pode passar por isso, tá? Então, quando eu tenho... Para eu ganhar a fase, vamos supor, para eu passar de fase, dessa fase que eu tô, da sobrevivência, para eu ir para a fase da construção, eu já tenho um negócio que tá com viabilidade, tá com visibilidade, tá com dinheiro em caixa. Você tá entendendo? Quando você passa de fase é igual um jogo. O teu negócio pode passar de fase igual um jogo. E a velocidade distorce tempo. Então, eu vou ficar aqui esperando acontecer. Eu não vou investir em marketing para vender mais. Gente, não dá. Eu preciso contratar primeiro um financeiro para depois eu contratar um marketing. Não. Você tem que saber do teu financeiro. Isso é diferente. Saber do financeiro é uma parte da fase da sobrevivência. Eu gerei caixa, eu tenho que saber precificação, senão meu negócio não dá lucro. Eu não vou ter dinheiro em caixa sem fazer a fase da sobrevivência inteira, sem arrumar a base do bambu, que é o que a gente sempre conversa, que é criar a raiz. Opa, eu vendo no preço certo, eu sei o quanto custa para abrir meu negócio, eu sei se ele tem viabilidade de isso que eu vendo tá me dando lucro, ok. Quando eu tenho essa fase do negócio estabelecida, aí às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, eu não vou investir em marketing. Eu preciso investir no meu financeiro, que eu não sei os dados. Não, essa parte, essa etapa, você pode fazer com ajuda externa, ok. Mas você tem que investir em marketing. Senão você não vai vender mais. A tua máquina de vendas, que é a primeira etapa, que é a sobrevivência, você não vai conseguir manter. O marketing é indispensável. Não importa a fase da tua empresa. Não importa. Consegue entender? Que a fase da tua empresa elas são os desafios que você precisa passar. Ela é o foco que o negócio deve ter. Qual que é o foco da sobrevivência? Venda e geração de caixa. Como que eu vendo e tenho geração de caixa? Além de uma boa estratégia, se eu não tiver o marketing, não vai funcionar. Entende? Então, quando eu saio da fase da sobrevivência do meu comércio, do meu negócio, eu vou para a fase da construção. Aí meu foco vai ser time, desenvolvimento de pessoas, confiar na equipe, aprender a liderar, delegar, conversar com o time, procurar colaboradores que façam parte desse teu negócio, que combinem com o teu negócio. A segunda fase da construção é time, é equipe. Na terceira fase, né, que é sair da confirmação da sobrevivência, eu tenho caixa. Eu vou agora para as pessoas, depois que eu sair das pessoas, que é um time, na verdade, não são só pessoas, é um time, formei um time. Saí da sobrevivência, montei um time. Eu sei que eu posso pagar, até quanto eu posso pagar, qual que vai ser minha política de comissão ou bonificação, enfim. Depois eu vou para a fase da organização. Quando eu vou para a fase da organização, eu vou definir os processos. Enquanto você não tem um time bem estruturado, não adianta você ficar fazendo um monte de processo e ficar tudo bonito no papel. Ótimo, é bom, organiza. Mas quem que vai executar?
sabe? Então, assim, você tem que ir olhando para o que o negócio que o foco que o negócio deve ter muda em cada fase. Então, cada fase que você olhar para o teu negócio, o foco vai mudar. Sair das vendas, tô vendendo bem, tô vendendo com lucro, tô vendendo certo, com o preço certo, o suficiente para eu sobreviver, eu e o meu negócio, opa, eu vou para o time. Depois que eu tenho o time, eu vou para os processos, que é para ter menos dependência de você. Diminuindo a dependência, sem você estar no teu comércio o tempo todo, sem precisar o tempo todo, você não pode pular essas fases. Porque senão vai estar lá um time, vai estar lá sem depender de você, mas está vendendo errado. Não tem estratégia de venda, não tem marketing para aumentar o fluxo, não tem estratégia para gerar fidelidade para o cliente, entende? Então, essas são a primeira, a segunda e a terceira fase. Quando você chega na terceira fase, que você diminui a donodependência. Por isso que um negócio novo depende sim do dono, mas não é o tempo todo. Se você começa a arrumar as bases e as 4 fases desse teu negócio. Quando você arruma a primeira fase, que foi a sobrevivência, depois a segunda, que foi a construção, que você já tem o time, sobrevivi, tô precificando certo, tô cobrando certo, tô vendendo o suficiente para pagar as minhas contas, opa, então agora eu vou fazer uma construção de um time, eu posso pagar esse time? Até quanto eu posso pagar? Quanto custa abrir a porta do meu negócio que eu vi na fase da sobrevivência e quanto custa agora a minha fase da construção? Por isso que você não pode tirar o marketing e pensar só o teu negócio não depender de você, ou só no financeiro. Porque para sair da fase da sobrevivência, você precisa colocar o marketing na fase da sobrevivência, porque senão você não vai trazer mais venda, mais fluxo, mais pessoas, mais dinheiro no caixa. Você precisa olhar para o teu caixa, sabe? Bom dia, Alfredo! Bom dia, dona de comércio! Então, assim, sem você fazer a base da sobrevivência, às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, eu contratei um gerente, agora eu vou fechar. Mas é que você não olhou para a base da construção antes. Daí você pode sim fechar, porque você está construindo um time sem saber se você pode pagar esse time. Sem saber se ele vai ter resultado. É óbvio que tem negócios que você depende de um time para executar, com certeza. Mas você não pode criar todo um time e esperar que ele não dependa mais de você ainda, porque você está na fase de organização desse negócio. Então, saiu da fase da sobrevivência, foi para a fase da construção, opa, estou fazendo um time, e agora eu vou para a fase desse time depender menos de mim. Menos dono-dependência. Pulei a fase do jogo, entende? É igual quando você tá jogando Super Mario lá. Você tá numa fase, é uma dificuldade. Depois as coisas vão, o poder dele vai aumentando. Você aprende melhor a jogar no videogame ou lidar no controle remoto. E é assim que funciona. É assim que um comércio funciona. Dependendo do tamanho do teu negócio, pequenos negócios começaram assim e hoje são grandes potências no mercado. Não começou grande. É difícil quem já começou grande e quem começou já sabendo de tudo isso. Quando você já tem uma bagagem, você já empreende há um tempo, você já sabe o que é importante. Porque senão você vai abrir um negócio, não invisto no marketing, não invisto em vendas, não faço caixa, como é que eu vou fazer esse negócio sobreviver? Então a fase da sobrevivência é uma das mais importantes aí do teu comércio. Passei da sobrevivência e fui para a construção, eu já estou construindo um time. Não quer dizer que esse time funcione sem mim o tempo todo. E é difícil que ele vá funcionar sempre sem você. Você tem que estar ali presente, observando, cuidando se não está tendo desperdício, se tudo que você fez na base da sobrevivência não está indo por água abaixo. Porque às vezes você monta um time, larga lá e a Deus dará ou empurra com a barriga achando que o resultado vai vir. Não vai vir. Você tem que estar acompanhando, você tem que daí estar na fase da organização, que é a nossa terceira fase. Você vai colocar assim, opa, ó gerente, meu líder, uma vez por semana a gente tem reunião, uma vez por semana a gente conta o estoque de embalagens, ou uma vez por semana a gente faz uma reunião de
não chega a fazer cultura ainda, porque você vai para a próxima fase. Aí quando você vai para a quarta fase, que é excelência, aí sim, você vai montar teu manual de cultura, você vai deixar o teu líder agir e você vai apoiar o teu líder, porque você vai chegar na fase que você vai liderar. Consegue entender? O que acontece? Quando você chega na última fase, você quer ter lucro e liberdade de verdade. Então, quando você está na primeira fase, que é sobrevivência, a segunda, a construção, a terceira, que você está indo para a organização desse negócio, que você já tem lucro, já tem um time, já vende certo, já está organizado, quando você vai para a quarta fase, que você vai buscar a excelência desse negócio, que você vai buscar o lucro e a liberdade de verdade, aí sim você vai conseguir passar pelas 4 fases do negócio e vai buscar para que ele cresça, tenha uma segunda unidade, que você construa um império desse negócio, que você expanda ou que você aumente o teu, ou que você aumente o teu resultado. Então assim, não adianta nada eu querer ir lá, vamos fazer um código de cultura lindo, gente, tá muito frio. Eu cheguei aqui, fui fazer um cafezinho para eu me esquentar, porque tá muito frio. E eu começo a fazer a live, eu esqueço de tomar água, porque eu me empolgo, daí eu esqueço de tomar água, eu termino a live e tô sem voz. Então, assim, gente, eu gosto muito de falar das fases de um negócio, só que as pessoas, às vezes, elas ficam brabas. Bom dia, Valesca. Bom dia, Mário. Assim, ó, as pessoas ficam chateadas comigo. Ai, Karen, mas como é que eu já não vou fazer isso já? Né? Então, hoje, daqui a pouco, eu tenho até, terminando aqui, hoje a live é mais curtinha, eu vou dar sequência na mentoria, vou seguir aqui esse assunto com os meus alunos da mentoria. E o que acontece com o meu aluno, né? Então, aluna. E o que acontece? Quando você quais são os maiores erros dessa fase? É você pular as etapas. Contratei sem ter caixa, expandi sem ter caixa, criei um novo nicho de produtos ou um e-commerce, ou expandir o meu negócio precificando errado, você já não ganha lucro. Daí você aumenta a tua venda, mas daí você está aumentando a tua venda, você não sabe nada do teu financeiro. Você não investiu em marketing, investiu lá 5 mil no e-commerce, opa, que legal! Tá, mas daí não dá pra fazer, sabe aquele grilinho? Cri, 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 cri. Que daí você põe o e-commerce e acha que vai vir a venda, não vem. Entende? Então, não adianta você ir lá investir 5 mil no e-commerce, 8 mil no e-commerce, ou colocar uma pessoa pra cuidar do teu e-commerce, se você também não tem o estoque organizado. Daí a pessoa vai lá e compra no teu e-commerce, tira já não tem mais e ninguém atualiza. Então, se você pula a fase do teu negócio e não tá organizado para você crescer, às vezes o motivo do teu estresse, da tua dor de cabeça, da tua falta de sono, é você pular as etapas sem ter concretizado a etapa anterior. Aí você pode jogar o videogame e passar de fase, mas o risco é muito mais alto, porque você não sabe a base. Aí o que acontece? Você vai lá, contrata sem poder. Aí você vai ter uma despesa sem poder. Aí você primeiro aluga uma sala que é uma fortuna. Aí você vai lá, aluga uma sala cara ou aluga uma sala escondidinha achando que vai ter o mesmo resultado que uma sala que vende na avenida. Daí, na avenida ou num shopping. Aí o custo de shopping também é altíssimo. Então, como é que eu vou lá para colocar um supervisor das minhas lojas? Ou eu vou colocar um sistema caríssimo? Ou eu vou colocar uma venda externa, se a minha venda interna, que é cuidar dos meus clientes, eu não tenho um time que atende bem, eu não posso criar uma venda externa se a minha venda interna, que é o atendimento do cliente, não vai bem. Ai, que susto, gato. Então, são erros comuns, tá? Eu até anotei alguns erros comuns aqui, deixa eu olhar para eu não esquecer nenhum. Colocar energia nas vendas e tá vendendo errado porque não precificou. Ter um prolabore e retirar das altas que você não pode ainda tirar. O que acontece? Ai, ai, ai. Abre a gaveta, me dá esse dinheiro aqui, vendi bastante, bora viajar. Gente do céu, pelo amor de Deus, não dá. Entende? O teu negócio é tua sobrevivência. Abriu a gaveta, tirou o dinheiro e o resto. E água, luz, telefone. Entende? Então, às vezes, a gente vai lá, tá na fase da sobrevivência. E vai lá e tira dinheiro que não pode.
Mas você sabe quanto que você pode tirar? Até quando que você pode ir? Várias situações acontecem que as pessoas vêm pra mim e falam assim, Karen do céu, mas eu coloquei o preço olhando lá porque meu vizinho fazia esse e de outro vizinho fazia esse. Daí eu fiz no meio, assim, fiz um chute aqui e coloquei esse valor do meio pra não ficar nem tão caro nem tão barato. Mas como assim? Como é que você vai abastecer teu carro daí? Entende? Será que você pode colocar esse preço? O teu custo da tua mercadoria é esse? São erros comuns da fase da sobrevivência. Se você errar nessa parte, se você não olhar, meu Deus, não precisa ser difícil, gente. Pega um papel e uma caneta, eu adoro fazer live cheio de papel e caneta aqui. Pega, ó como eu uso caneta. Pega um papel e uma caneta e escreve. Ai, Karen, eu não sei todos os dados. Não faz mal. Pede ajuda externa. A gente não sabe tudo. Não sabe tudo. E se você quer sobreviver com o teu negócio, pede ajuda externa. Vai estudar, vai olhar, para você não perder, às vezes, tudo que você investiu do teu sonho aí, no teu negócio, porque você nem viu o que deu errado. Você nem sabe dizer o que deu errado. Então, assim, quando você está na fase da sobrevivência, você tem que olhar tudo que é o básico. Você não precisa ir lá olhar direto a gestão de pessoas, o time, cultura, processo, gestão. Não, gente. O dono, para ele não ter dependência, para ele passar para a fase da construção, sair da base, que é a sobrevivência, e ir para a fase da construção, é a melhor fase. Porque você já sabe, você domina as coisas, mas você ir sabendo de tudo. Não adianta você ir lá e quero abrir uma segunda unidade. Meu Deus, não tem dinheiro para pagar as contas do primeiro negócio ou não tira um prolabore. Não pode. Aí a pessoa vem e me diz, Karen, mas eu precifico assim. Eu faço vezes 2. Mas como vezes 2? Vezes 2 o quê? Tá, mas assim, você tem que anotar, olha, aluguel, água, luz, telefone, o custo de abrir a porta só com você lá dentro, sem ninguém. É a fase da sobrevivência. Eu vou abrir o negócio para ele sobreviver, eu tenho que pelo menos dar água para mim tomar. Preciso dar ar para ele respirar, entende? Um negócio precisa de respiro porque ele não tem resultado já imediatamente. Agora, se você ficar postergando isso, empurrando com a barriga, o resultado vai demorar ainda mais. Por isso que você não precisa tornar difícil, pode facilitar, desde que você anote os dados. Então, preciso vender tanto, eu preciso de tanto de lucro em cima dessa venda para eu poder pagar esse aluguel, para eu contratar um gerente e eu pagar tanto, entende? Então, quando você vai colocar um gerente, você já passou da fase da construção, você está indo para a fase da organização, quer dizer para ele, esse é o nosso código de cultura, é assim que a nossa empresa funciona, a gente ama e a gente não tolera isso aqui. Entende? Então, quando você já tem um time que te ajuda a cuidar do negócio, você já passou da sobrevivência, você já passou da fase da construção, que é a segunda, que é contratar pessoas para te ajudar, treinar um time. Aí você vai para a fase da organização. Entende? Então, quando você tá resultado, pessoa, processo e depois o lucro, que é resultado é venda, pessoas é equipe, é time, e processos é como fazer, quem fazer. Porque senão não adianta você querer ir lá e ensinar os processos. Gente, a pessoa nem sabe nada ainda do teu negócio. Não adianta você pular a etapa, o funcionário é novo, esse é teu processo aqui, Claro que você vai dar clareza, que é o RCF. Isso já tá quase da sobrevivência para construção, que é a responsabilidade chave da função da pessoa. Mas você não pode jogar tudo isso num time que está se estruturando ainda, que você está construindo, que você está organizando. Não adianta porque talvez nem você saiba todo o processo, toda a função da pessoa. Consegue entender? Então, você tem que se permitir entender que o teu negócio está sendo construído. Então, as 4 fases de um negócio é imprescindível para o dono trazer para a consciência e dizer, opa, essa é minha etapa. Então, não adianta eu querer ir lá, investir XYZ em treinamentos caríssimos e coisas que vão falar sobre temas que não é o que vai fazer o meu negócio sobreviver nesse momento. Agora, eu descartar marketing e eu não olhar para o financeiro na fase da sobrevivência, esqueça. Não dá. Daí vai lá, a pessoa me fala assim, Karen, eu cortei o marketing porque eu não tinha dinheiro. Mas sem marketing, você não vai ter dinheiro, daí sim que você não vai ter dinheiro.
Como é que a pessoa vai saber que você existe? Como é que a pessoa vai ter desejo pelo teu negócio? Como é que ela vai saber que esse negócio entrega o quê? Qual que é a solução que você entrega? Você não vai entregar nada, porque a pessoa nem sabe que você existe. Então, você não pode errar na fase da sobrevivência. Não sabe, pelo amor de Deus, pede ajuda externa. Não esquece, desiste de tirar o marketing do teu negócio. O marketing é tão importante quanto o financeiro na parte da sobrevivência. Ai, mas eu não entendo de marketing. Não tem problema. Pede ajuda para quem entende, vai estudar um pouquinho, sai da zona de conforto, porque se você tem lá um negócio, ninguém sabe o que o teu negócio entrega, ou você faz um post achando que lá no Instagram que todo mundo vai ver, gente, não vai ver. Então, quando você tá aí na fase da sobrevivência, você tem coisas que você tem que olhar, que são vendas. Vendas, tem que olhar venda. Preciso fazer caixa, preciso fazer dinheiro. Preciso que esse negócio sobreviva. Perfeito. Depois que eu sair, que eu vou para a fase da construção, eu vou organizar mais coisas, que é talvez contratar pessoas para me ajudar. Esse time tá crescendo, eu vou treinar. Opa, isso que precisa fazer. Agora, quando eu vou para a fase da organização, eu anotei aqui para eu não me perder, porque eu falo muito rápido. Então, eu saí da fase da excelência, eu fui para a fase da construção, eu comecei a colocar pessoas lá. O meu negócio eu já entendi, o que vende, o que lucra, o que dá dinheiro, o que gira meu caixa, o que me ajuda a pagar as contas, o que paga as contas, o que paga meu Prolabore. Sem venda, exatamente, não tem sobrevivência. Só que, às vezes, você tá só focado na venda e tá vendendo errado. Então, você não pode ignorar a base, que é igual eu falo lá do bambu, pelo amor de Deus. A base é essencial para o teu negócio sobreviver. Se eu não vendo, eu não lucro, eu não tenho dinheiro. Mais um passo atrás, se eu vendo errado, daí piorou. Porque eu vou lá investir em marketing, vou fazer anúncio, peguei uma agência foda lá para me ajudar, beleza, mas eu tô vendo tudo errado, né? Então, a gente já teve alunos que estavam dando cashback, ó. Você compra isso aqui, você compra esse fone, mas daí você nem me paga o fone. É um exemplo quase, sabe? Então, tipo assim, eu te dou o fone, só que é um negócio de transformação, que acaba tendo um pouco mais de dificuldade na precificação. Mas não precisa ser difícil, pode ser mais simples. Enfim, voltando porque eu ia falar, senão eu me perco. Quando você já tem resultado, venda, dinheiro em caixa, você colocou pessoas no time para te ajudar, aí você vai colocar processos, aí você vai para a fase da excelência. Puta que pariu, meu negócio tá muito bom. Tá bom, tá assim, eu vou crescer, eu vou vender mais coisas, eu vou colocar um outro canal de venda, porque você não precisa expandir abrindo outras unidades. Você pode expandir criando novos canais de venda, você pode expandir aprendendo coisas novas e colocando outras coisas no teu ecossistema. Opa, eu sou uma empresa que vende X coisas, agora eu posso ser o e-commerce que vende X coisas, investir um pouco mais em anúncios online e também vender mais e melhorar a minha entrega, agilizar a minha entrega. Ou eu sou uma empresa que é uma gráfica e agora eu quero vender coisas de embalagens. Eu posso criar isso, é o meu mesmo negócio, mas eu estou retroalimentando a minha máquina de vendas, que gera lucro, que me permite crescimento, que me permite mais resultados. Então, quando você sabe entender, o mais importante dessa live é em que fase o teu negócio tá. Existem 4. É nessa fase que você tá, você não tem que, meu Deus, reclamar da fase que você tá, não. Sem trazer pra consciência, agora eu sei a fase que eu tô. É nisso que eu tenho que olhar. Aí você olha pra isso pra você poder ir pra segunda etapa. Senão você não vai nunca. Consegue entender que você vai estar sempre um passo atrás. Você começou a vender, vendeu errado, volta pro financeiro. Você começou a vender muito, você não precificou certo, meu Deus, não tem dinheiro em caixa, eu vou quebrar, vou falir. Ou, meu Deus, eu tô vendendo muito, mas daí eu não tenho um time ou eu não tenho dinheiro para pagar o time. Sabe? Então, assim, você tem que entender a fase que você tá, porque os erros mais comuns disso te frustram e te dão vontade de fechar um negócio. Ou você é obrigado a fechar um negócio. Ou você não tem escolha e você não tem dinheiro nem pra você. Consegue entender que quando você entende a fase do teu negócio, você vai cuidar melhor dele. Você vai dizer assim, opa, agora é aqui que eu tô, então é aqui que eu vou olhar.
Esse é o mais importante. Não é querer estar lá no futuro, não adianta, não tem como pular. Não existe um atalho, existe a velocidade distorce o tempo. Quer ajuda externa, quer contratar um apoio, todo dono de negócio precisa de ajuda externa. Sério, se eu soubesse disso desde quando eu comecei com o Andy, a gente já tinha, desenvolvido, deixado de sofrer muita coisa que a gente sofreu no caminho. Porque ali a gente tem um ego, né? Às vezes a gente pensa, eu sei tudo, eu não preciso de ajuda, o meu negócio já tá lá na fase de excelência, eu já tenho o resultado que eu quero. Será? Será que você já fez tudo que você podia? Será que teu time já te dispensa? Vai, chefe, vai viajar 30 dias aí, que a gente vai cuidar bem desse negócio, sem você ficar aqui igual uma babá, sem você ficar aqui igual um mico, carregando um monte de peso nas costas. Porque às vezes, se você tem um time muito infantil, você é tipo uma babá. Será que você já passou dessa fase? Então, assim, quando você tem um negócio, sabe qual fase você tá, você sabe onde você melhorar. Senão você vai ter um time que não entrega, um negócio que não dá lucro, e você tá lá brincando de passar de fase, querendo crescer para vender mais, só que tá errado lá na base. Então, hoje o que eu quero falar para vocês, que agora eu vou entrar, daqui a pouquinho já sigo na mentoria, eu queria falar para vocês que sim, as 4 fases de um comércio existem. Não precisa ser uma grande indústria, não precisa ser um negócio grande que tem centenas de funcionários. Não. Pare para pensar que esse negócio um dia começou e ele teve que passar pela fase da sobrevivência para ele poder crescer, para ele se tornar uma indústria. Você não abre uma indústria, é óbvio, quem já tem uma indústria abre, mas eu não abro uma indústria assim com milhares e milhões de vendas, exportações e tudo. Não, você tem que começar de alguma forma. Você tem que ter visibilidade, você tem que ter marketing. Você tem que precificar certo para você ter lucro, para você poder exportar, para você saber as regras, ter processos. Então, existem várias coisas que quando você é pequeno, você precisa fazer. Não quer dizer que você quer ser gigante, uma indústria, ou ter milhões de lojas e unidades. Não. Mas se você tiver um negócio, e esse negócio, você entender a fase desse comércio, e você organizar para você ir para a próxima fase, é aí que está o segredo para você poder deixar de ser tão dono de dependência, de ser escravo, babá do teu time. Porque a pessoa pega assim, cadê meu telefone? Você vai no banheiro, você tá tendo telefone. Você vai ali na esquina, no médico. A gente precisa comprar isso aqui. A gente precisa daquilo ali. Não, só que assim, existe essa fase. Não adianta você achar e a gente ser hipócrita e dizer, todo mundo na empresa sabe tudo. Não sabe. Talvez porque você ainda não repassou, mas talvez porque você ainda tem um time que não tá maduro o suficiente para saber tudo isso, para ir aos pouquinhos resolvendo as coisas. Mas também você nunca fez uma reunião, você não explica. Só que existe fase da empresa para você falar isso, que é lá na 3ª fase. Não adianta você falar lá na 1ª fase que malmente você sabe o quanto que você tem para pagar as contas. Aí é um processo do dono. É o dono que tem que evoluir também. É o dono que tem que deixar de ser o bebezão lá. Tudo eu que faço. Não bebezão que eu digo por mal, sabe, gente? Mas às vezes a gente é assim. Eu já fui assim. É só eu que sei fazer. Eu vou lá porque eu faço melhor. Só eu que consigo tocar esse negócio. Ninguém faz como eu. Pode ser que não. Mas você não vai crescer se alguém não fizer pouco parecido com você. E você não permitir que essa pessoa aprenda. Entende? Então, assim, existem várias coisas que você precisa olhar dentro das fases do teu comércio. E isso é essencial pro teu crescimento. Deixar de carregar mico aí o dia inteiro. Deixar de ir no banheiro e ficar, vamos ver isso. Vamos ver aquilo. Não, sabe? Então, assim, existem etapas e você tem que trazer pra consciência para que o teu negócio cresça. Mas meu financeiro tá uma bagunça. Bora lá. Acorda 1 hora mais cedo. Tira isso como prioridade, vai pedir ajuda externa, vai olhar para isso, porque às vezes você tá cheio de venda aí. Quantas pessoas me vêm e me dizem assim, Karen, eu tô vendendo muito, mas eu não tenho dinheiro. Consegue entender? Não adianta você vender muito e não ter dinheiro. E não adianta você vender pouco e também não ter dinheiro. E não adianta você ter um negócio, um pequeno negócio, que você é um mico lá, você fica carregando um mico o dia inteiro. E é só você que consegue atender
Ótimo, só que depois dessa fase da sobrevivência, da organização, e você vai para a construção do teu negócio, não adianta você querer pular etapa. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu quero vender mais. Tá, mas você tem a precificação certa? Você tá com um negócio que você vai vender mais e ele vai te trazer dinheiro no bolso? Porque não adianta você ficar lá abrindo a porta da esperança do teu negócio e achar que vai vir resultado. Você não olha para o negócio direito com maturidade, você abriu a porta, tá esperando que o milagre aconteça, que venha a venda, malmente cria relacionamento com os clientes e malmente olha para a base do negócio. Quando você não olha para a base, você não vai ter fila no teu negócio. Você não vai ter as pessoas desejando teu negócio nunca. Entende? Então assim, gente, eu tenho aula agora, eu vou dar mentoria agora, eu preciso que vocês, se chegou atrasado na live, não tem problema. Como eu falei aqui pra vocês, a live é bem cedinho, que é o meu tempo, que eu consigo me entregar aqui e me doar e ajudar vocês. Aproveitem que as lives estão todos os dias, daqui a pouco vai ser 2 vezes por semana. Então assim, o que eu quero dizer pra você, de dono pra dono? A live tá aqui no feed. Vai lá, assiste, deixa um coraçãozinho, manda um direct pra mim, tira esse ego aí de dono de comércio, que às vezes a gente não quer perguntar as coisas, a gente não quer se informar, a gente não quer aprender mais. Gente, pelo amor de Deus, pra você sair aí da fase da sobrevivência e pra fase da construção, de time, de excelência, você não pode ter ego, nem achar que vai acontecer milagre. Não vai. Eu sei por conta própria que não vai. Então, assim, obrigada, Marileide. Tá aí todo dia, né? Então, gente, bora fazer um dia incrível. Um beijo pra vocês, de dono pra dono, bora fazer um dia incrível. Tchau, tchau.